podcast Café Prosa Saúde. Me chamo Rayane, sou aluna do 4º período de Medicina da UNRV do campus Lusiânia. Vou passar a fala para minha colega. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena, eu também sou estudante do 4º período aqui da UNRV e nós vamos hoje entrevistar a professora Andrea, que é nossa professora aqui de Misco, maravilhosa, e vamos agora pedir para que ela se apresente e que ela exponha um pouco também da trajetória profissional dela. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Como foi dito, vou me apresentar. Meu nome é Andrea. Eu leciono aqui no conteúdo de Medicina Integrada à Saúde da Comunidade, na Misco. Sou formada em enfermagem superior desde o ano 2012, pós-graduada em urgência e emergência e obstetrícia e cursando o mestrado de Ciência da Saúde aí. E quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui à frente do podcast de vocês. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do desenvolvimento sexual da criança e do adolescente. A gente sabe que isso é um fator natural da criança e quando esse adolescente chegar nessa fase, irá acontecer. Tem alterações tanto biológicas como fisiológicas, social. O que a senhora pode me falar um pouquinho? Como a gente pode caracterizar esse desenvolvimento sexual de uma forma científica para que todos entendam? É uma transição muito grande, porque assim a criança passa da fase da infância, que ela brincava, para já começar assim, esse desenvolvimento, usar sutiã, aí às vezes tem vergonha de chegar na mãe. A menina, ela passa pela menarca, que é a primeira menstruação, para que todos entendam. E nessa fase, ela tem que entender que o corpo dela vai mudar, que no dia em que ela estiver menstruada propriamente dito, ela não vai poder ir para uma piscina, enquanto o menino está jogando futebol, indo para a piscina, desenvolvendo as atividades do dia a dia, do cotidiano, ela começa a ter uma certa maturidade antecipada. Então, existem até estudos que falam que nós, mulheres, amadurecemos mais rápido, porque a nossa mudança, ela vem de uma forma mais repentina e rápida. Então, precisa muito do apoio dos pais. Sim, mesmo, da orientação dessa mãe. E a população tem que entender que nós, como frente da saúde, essa adolescente ou esse jovem chega, nós já vamos orientar que existem programas que ela tem direito a um absorvente de forma gratuita, né, que aquela cólica ela pode ser tratada com medicamentos, mas e aí vamos quebrar o tabu das mães, né? Mas nós vamos precisar colocar um contraceptivo para essa adolescente para regular o ciclo menstrual dela. E aí a mãe, não, mas o contraceptivo você vai induzir minha filha a sexualidade. Exatamente. E aí nós temos que educar essa mãe, esses pais, para que isso não ocorra. Um grande exemplo é a vacina do HPV. Né? Quando você vai com a campanha para a escola, educação na escola, grande parte dos pais não assina o termo, né, para autorizar aquela adolescente ou aquele rapaz a tomar a vacina, porque acha que você está incentivando a sexualidade. Nós estamos querendo prevenir, né, que ela futuramente tenha contato com essa doença. Professora, nós conseguiríamos delimitar essa fase de desenvolvimento sexual e, inclusive, entender os aspectos de como essa fase ela se manifesta no comportamento desse adolescente? Sim. Freud, eu gosto muito da teoria de Freud, né? Que ele fala sobre 5 fases de desenvolvimento psicossexual. A primeira é a oral, que vai de 0 a 1 ano.
onde a criança, tudo ela gosta pela boca, então ela sente um prazer pela boca, né? Então, amamentação, aí tá a grande dificuldade no desmame, porque depois da amamentação tem uma dificuldade muito grande de tirar a chupeta, a mamadeira. E se essa fase, por exemplo, essa fase não for bem trabalhada, futuramente, segundo Freud, essa criança na fase adulta ela vai desenvolver problemas com o álcool, com o tabagismo, que é o cigarro, dentre outras situações relacionadas à boca. A segunda fase é a fase anal, que é onde a criança é de 3 a 6 anos de idade, onde a criança começa a controlar os esfíncteres, né? Então ela sente prazer em reter as fezes, mas também em prender a atenção do pai e da mãe, dos pais. Então daí tá o prazer dela. É por isso que às vezes vocês veem vídeos na internet da criança chorando, dando tchau pro cocô, porque ela sofre, porque ela entende que aquilo ali é uma produção do corpo dela. Tem criança que brinca com as fezes, tem criança que vai lá na sala e faz ali na sala, e isso apavora os pais, né? Mas a criança ali, ela tá em uma outra situação, uma descoberta ali do corpo dela. A terceira fase é a fase fálica, né? Que é onde a criança começa a diferenciar. O menino, eu tenho pênis, a menina, por que eu não tenho? Não é porque o meu é diferente, é por que eu não tenho, né? E aí eles começam a ter uma curiosidade sobre o corpo e também a se conhecer. E a percepção da diferença, né? A percepção da diferença. E na fase da latência, que é a quarta fase, é onde os pais têm mais tranquilidade, porque a energia dessa criança, ela vai estar desprendida para outras coisas externas. Então ela vai esquecer um pouco sobre eu gosto da minha mãe, eu gosto muito do meu pai, por que eu tenho, por que eu não tenho, né? E aí ela vai descobrir outras coisas no desenvolvimento dela e não do psicossexual. E a última fase, né, que é a fase genital, é onde ela já está desenvolvida e aí é onde também ela já sabe do que ela gosta. Então, da primeira à quarta fase, segundo Freud, é um autoerotismo, é o meu corpo, né? Eu estou conhecendo e eu estou me desenvolvendo. Já na última fase, eu já vou desprender, segundo Freud, para o externo. Então, eu vou para o meu parceiro ou para a parceira, e aí essa fase do desenvolvimento, e essa daí vai dos 11 até os 19. Isso é muito interessante porque, na verdade, a sexualidade é algo inerente ao ser humano, né? Uhum. Então, a criança, como você falou, na verdade, desde a fase de bebê, você já começa a despertar e a ter aspectos da sexualidade em você, e isso tem que ser observado pelos pais, né? Então, a questão mesmo da educação sexual é muito importante, de você estar ali ensinando determinados aspectos para a criança desde que ela é um bebê, né? Então, meu filho, não deixe ninguém tocar, não deixe ninguém pegar aqui, né? Higienizar é uma forma também de você proteger a sexualidade, proteger fisicamente aquela criança para não deixar ela esfregar determinados objetos, né? E respeitar o processo de conhecimento, né? Que muitas crianças, inclusive, elas passam por esse processo até de masturbação mesmo, de toque e tudo mais, e como é que os pais têm que encarar isso, né? Se eles têm que ter o tabu, não é errado, é proibido, e fechar a cara, ou se eles têm que, de fato, respeitar um pouco da liberdade, né? Então, nessa fase, existem os pais que recriminam, né? E os pais que falam, filho, eu sei que é bom, mas você não pode fazer isso em público, né? Você sim, a sua intimidade. Exato, porque isso na fase adulta vai refletir de que forma. Ou essa pessoa ela é controlada para esse lado, ou ela não é. Sim. E se ela não for, ela não é porque nessa fase de desenvolvimento ela foi reprimida. O que nós temos que entender é que a gente tem que ser, o mundo mudou. E nós precisamos ser amigos das nossas crianças. Então eu tenho que sentar com a minha criança, eu tenho que ensinar e ela tem que sentir confiança em me perguntar. Porque assim ela fica protegida. E a parte de ensinar onde toca e não toca, quem pode, quem não pode, fica muito em cima dos pais, né? E nós precisamos também trabalhar e quebrar o tabu na educação sexual da escola. Sim. Né? Porque a escola ainda é muito impedida por puro preconceito da sociedade, principalmente dos pais, que impede que muita coisa seja passada para as crianças, ensinada a essas crianças por conta de alguns tabus. E às vezes mesmo até desinformação dos pais, assim, que não tem assim, o papel importante que a escola, igual a senhora já tinha citado, do HPV, esse papel que a escola tem realmente de apresentar para essa criança, ensinar, até para ela conhecer tanto a escola quanto os pais, para ela conhecer o seu corpo,
ter conhecimento do seu corpo, igual a senhora falou, da menarca, que é a primeira menstruação. Às vezes a criança não sabe nem... Tem criança que é tão novo, aquele que os pais não apresentaram, que quando ela menstrua, ela fica surpresa, porque não sabia que iria menstruar. Eu já tive histórico de pacientes, né? Eu trabalhei 7 anos em estratégia de saúde da família. E a paciente, ela colocou o absorvente do lado contrário, do lado do adesivo, né? Então, assim, a mãe comprou o absorvente, mas não ensinou ela como colocar. Isso parece brincadeira, mas é verdade. E nesse momento, essas meninas, elas são muito tímidas. Então, se você não senta, conversa, explica, elas entram em desespero, né? E isso pode refletir um trauma futuro, né? É uma coisa tão complicada a primeira menstruação. Na verdade, teve uma coisa que a senhora falou aí que é muito importante, né? E tem a ver com o nosso tema, enterrando mitos. A senhora está falando aí de uma população carente, mas já aconteceu comigo. Minha mãe era uma mulher inteligentíssima que tinha 2 graduações e em um determinado momento eu estava tendo um problema com cólica, a médica queria prescrever um anticoncepcional para tratar uma dor e ela simplesmente se recusou a me dar a medicação porque achava que eu ia iniciar atividade sexual. Então, assim, na verdade, o que tem que acontecer com a sociedade é uma mudança de fato de mentalidade para que você atinja não só a população carente, que de fato, muitas vezes, né, por falta de informação, mas também a parte cultural, até de pessoas que têm conhecimento, né? Isso, exatamente. Porque às vezes não é nenhuma questão de carência, é uma questão cultural mesmo. Cultural, tá bom mesmo. Quais são os princípios desses pais, como que eles foram criados, né? E como que eles encaram o mundo atual, né? Na época dos nossos pais, nossas mães tinham que casar virgens, né? Mulher, não é isso? Eu tô errada? Sim, então, sim. hoje não. Hoje a taxa de ISTs, de HIV, vamos falar de HIV, aumentou significativamente das crianças de 11 a 19 anos, as notificações compulsórias. Então, ou seja, crianças sendo notificadas com o vírus do HIV. Muito novinhas. Uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, a atividade sexual ela começou a ser executada mais cedo. E nós precisamos amadurecer a cabeça para poder orientar as nossas crianças por questões de riscos perto, também, né? Porque muitas vezes não foi por opção, foi por abuso. Mas esse abuso, ele teve um início, muitas vezes ele teve um início, se a criança consegue identificar, ela consegue prevenir que isso aconteça. Então, se eu ensino, filha, só quem pode pegar no seu peito, na sua, né, na vagina, do jeito que você fala com a criança, é a mamãe. Se alguém na escola tocar, você me conta, né? Então, ela vai saber que é errado, né? E ela vai contar, ela não vai ter medo. Vai se sentir Ela segura, vai né? se sentir Protegida. segura em contar. Agora, se eu recrimino, se eu tô vendo que ela tá se tocando, eu chego gritando, eu a deixo introvertida, se acontece algo com ela, a tendência ela não me contar é muito grande. Né? E eu acho que a gente acabou debatendo a pergunta aqui, porque a pergunta de Rai, lê aí, Rai. E a senhora acabou de responder a pergunta aqui, como que a senhora acabou de responder para a população, como que o fator dos pais ou da escola iria influenciar? Aí a senhora respondeu perfeitamente essa pergunta. Aqui também é bem claro. Como a falta de educação sexual pode gerar ideias equivocadas no corpo, né? E a gente debateu um pouco aqui. Não só você pode deixar essa criança vulnerável, né? Como até causar danos. Como, por exemplo, eu não pude fazer tratamento para cólica porque a ignorância da minha mãe na época, acho que é a melhor palavra, não deixou. Então, assim, eu fiquei sentindo dor um tempo até ela se convencer que, na verdade, aquilo era uma verdadeira falta de informação, né? Então, quando você dá a educação sexual, você protege a criança, como você falou, né? Você consegue estar mais perto dessa criança. E aí, indo já para a próxima pergunta, uma série que está aí bombando aí no Netflix é Adolescentes, né? Que ela traz uma situação de bullying, que um garoto sofre e num momento assim de fúria ele acaba matando uma colega, um menino de 13 anos. E essa série ela traz muitos debates, né, pra gente poder discutir. A pergunta é, de que maneira as redes sociais e a internet influenciam na percepção do adolescente em relação a sexo e relacionamento? Então, sabe qual era o bullying que o menino sofria? Ela dizia pra ele que ele ia morrer casto, que ele não conseguia, que ele era feio, que ele não ia querer que nenhuma menina transasse com ele. E mesmo ela tendo sido rejeitada por um menino num momento, ele foi lá, se arrumou bonitão, tentou conquistar ela não quis. E aí ele, frustrado, foi lá e matou. E óbvio que foi fictício, mas isso trouxe um debate. Primeiro, já juntando com o que a senhora falou, você tem que estar perto dos seus, né? Porque na hora que veio a denúncia lá do assassinato, os pais dele ficaram perplexos, porque eles não acompanhavam o menino de perto.
Então eles nem imaginavam que um menino podia ser capaz disso, eles não conheciam o próprio filho, que ele tinha esse perfil de agressividade, nem imaginavam que ele estava sofrendo, que ele tinha meses sofrendo a retaliação daquela menina. Então, de que maneira, né, essa rede social e essa internet está influenciando hoje esses jovens em relação a sexo e relacionamento? Então, as redes sociais hoje são bem desenvolvidas, nós podemos adquirir bastante conhecimento fidedigno e conhecimentos não tão fidedignos, né? Então, nós temos que ver onde é que esse jovem está despojando essa energia dele nesse sentido, né? Porque se ele começa a ter uma comparação de autoimagem, a se comparar com outra pessoa, a sofrer bullying, a tendência à autoestima dele é ser baixa, né? Se ele começa a usar a internet para verificar como que o colega faz, como que é a vida dele, como que a minha não é, por que ele tem que eu não tenho, a mesma coisa, né? Mas se ele busca em redes sociais algo fidedigno, ele o ajuda. E também existem sites, né, que vão incentivar ele a algumas atitudes também, né? Fugindo um pouco desse aspecto, recentemente tinha aplicativos que do nada passava o vídeo incentivando a criança a se matar. Quantas vidas a gente não perdeu das crianças? Né? Assim, então nós temos que prestar bastante atenção. Qual a idade que eu tenho que fornecer a tela para o meu filho? Até que ponto a tela faz bem, né? Existem alguns estudos que falam, artigos aí, que estão relacionando a ansiedade e a depressão ao uso excessivo de telas, nessa fase de infância e adolescência. Então, só para a senhora continuar complementando, que a senhora já estava falando da infância e da adolescência, quando os filhos começam a fazer, porque assim, igual a senhora falou, da curiosidade, ele começa a se tocar, ver que é diferente, meu pai é assim, minha mãe é assim, e por que, com qual que eu me pareço? Aí a criança já começa a se perguntar. Muitos pais têm receio ou acham que não já está na hora de apresentar ao filho, responder sobre a sexualidade. O que a senhora podia orientar os pais, os pais que estão assistindo, sobre o momento certo ou e a forma dele realmente explicar para essa criança? É como você falou, existe um momento certo, o pai ele conhece o filho. Eu tenho 3 filhos, a Ana Júlia com 10, a Alice com 7 e o Antônio com 4. A Ana Júlia tem 10 anos e ela ainda acha que eu engravidei dela e dos irmãos com a água que a cegonha me deu para beber e o pai dela trouxe no copo. E ela ainda acha isso. Porém, na escola ela já começou a ter alguns conteúdos em que ela me questiona e aos poucos eu estou contando para ela. Então eu acredito que o pai ele vai conhecer o momento certo de contar para o filho e de mostrar o que é a realidade. Porém, ela já sabe que ninguém pode tocar nela e ela já sabe o que é uma menstruação. Ela já sabe o que é um absorvente, né? E a cólica, porque ela me vê sentindo cólica de vez em quando e eu falo, mamãe tá sentindo cólica por causa da menstruação, né? Ela já questionou a questão dos pelos também, eu já expliquei para ela que isso é uma questão de adultos, né? Porque ela já me acompanhou em algumas sessões, né? Então, assim, o pai, ele conhece a intimidade do filho se ele acompanha muito de perto. O que acontece hoje em dia também? É que os pais, eles estão muito ligados à rotina do trabalho, né? Ou, às vezes, os pais, eles são divorciados, então tem todo um contexto, né? Não é só um desleixo, né? Tem toda uma situação onde o pai ele tem que ficar o dia todo fora, a mãe o dia todo fora, quando chega em casa chega cansado. Ele não tem essa maturidade para observar essa particularidade do filho. Mas a partir do momento em que a criança te pergunta, você não pode falar, eu vou deixar para depois, eu vou deixar ela com a dúvida. Você jamais tem que perguntar, Ana Júlia, por que você quer saber disso? Quem te contou isso, filha? É natural, né? É natural. Filha, senta aqui que eu vou te contar, mas eu vou contar para ela até onde ela precisa saber naquele momento, né? Com as palavras que ela precisa escutar, certo? Tem que ter muito cuidado também, porque você tem que saber usar as palavras. Do mesmo jeito que vocês me pediram agora para falar de uma forma científica para que a sociedade entenda, eu tenho que falar de uma forma científica para que aquela criança entenda. Isso é muito importante de saber, porque eu estou falando no contexto como mãe. E no contexto como profissional de saúde, quando a criança vem na busca junto com a mãe e o pai. Como você, como médica, eu como enfermeira, podemos conversar com essa criança ou com esse adolescente para que ele entenda até que ponto eu posso falar sobre isso para ele.
Eu acho que tem uma palavra que resumiria isso aí, que é bom senso, né? Inclusive tem a ver com a pergunta que eu já iria te fazer. Como diferenciar a educação sexual de estímulos inadequados? Então, o melhor amigo do meu irmão de infância é meu irmão 4 anos mais novo. E aí, em um determinado episódio, ele foi dormir lá em casa, eu peguei eles assistindo, eles eram muito novinhos, deviam ter tipo 8, 9 anos. E eu peguei eles assistindo um filme pornô de madrugada. E aí depois eu descobri que era porque aquela criança era estimulada. Então, assim, os pais queriam que ele fosse um homem e davam playboy. Então, assim, o filho de uma juíza, sabe? Pessoas instruídas, não eram pessoas mais simples, que às vezes de fato falta uma questão de informação. Então, pegavam aquela criança lá tão nova e ficavam estimulando aquela criança a desenvolver sexualidade, e era o melhor amigo do meu irmão, e quando eles estavam juntos, eles tinham aquilo ali. Então, assim, até onde é que você dá educação sexual ou você está estimulando de forma inadequada seu filho? Porque você dá educação sexual, não você estimular seu filho a ser macho, né? É absurdo, mas eu já vi várias histórias de meninos em famílias que quando fazem 12, 13 anos, principalmente no interior, os pais levam para prostíbulo. Sim, então, assim, isso é educação sexual ou é esse estímulo inadequado? Aí eu queria te perguntar, assim, que a senhora comentasse um pouco sobre essa diferença. Então, entendeu? a educação sexual é você educar, né? Você ensinar o que é, né? Então, se a minha filha me pergunta, ou a criança pergunta, ou o paciente pergunta, por que eu estou sentindo uma vontade diferente? Porque você está em uma idade onde o seu corpo está produzindo hormônio, onde o seu corpo está te pedindo isso. Mas não é para fazer agora. Existem riscos para a sua idade, porque a vida sexual ativa mais cedo traz riscos, né? Vão ser contatos com até produção de hormônios do corpo, e uma gestação na adolescência também tem riscos, né? Nós temos que lembrar que a atividade sexual mais cedo tem o risco da gestação precoce, né? E os estímulos inadequados começa de você ensinando também, olha, que não pode tocar, se fizer assim você conta, por que faz, o que acontece. Você não pode deixar a criança sozinha também, né? Porque você aumenta o risco dela ter o contato até com um colega, o colega do seu irmão, o seu irmão não tinha, e ele viu, ele começou a assistir aqueles filmes e ele já despertou nele uma maturidade que ele não precisava naquele momento. Sim. Então você não pode deixar uma criança sozinha também, né? É o que eu falo muito com as mães do condomínio onde eu moro, né? Os meus filhos não descem sozinhos pro condomínio, mas às vezes elas me questionam, porque eu sou tão chata. Mas é um condomínio, são 5 blocos, ali mora gente de todo tipo. Tem segurança? Tem, mas no momento que minhas mocinhas estão lá embaixo, não. Porque às vezes a própria coleguinha, como colega, pode ensinar ela a ir atrás da churrasqueira ali fazer alguma coisa, a se tocar, a falar o que ela fez no quarto sozinha. E aí eu vou ter que ensinar a minha filha algo que não é pertinente à idade dela. Certo. Agora, só engajando já nisso que a senhora acabou de falar, a senhora como mãe e como profissional da saúde, então a senhora vai explicar perfeitamente, que a senhora realmente tem filhas, né? Que tanto os pais quanto o profissional de saúde têm um papel fundamental nesse diálogo, comentar sobre a sexualidade com essa criança. Como diferenciar, como os profissionais da saúde e educadores podem ajudar a desconstruir esse tabu da sexualidade? É muito complicado, porque ainda hoje nós temos bastante tabus em relação à sexualidade, né? E trazendo também a questão do homossexualismo, porque a criança, ela desenvolve. E como que ela conta se a sociedade é preconceituosa? Se ela pode ser rejeitada, né? Os pais não aceitam isso. Então, esse é um tabu. Tem medo, às vezes, muito grande hoje em dia, né? Então, o profissional, ele vem com o papel de educar, mas o pai, ele vem com o papel do início da educação, mas do elo com o profissional de saúde. E a educação, a escola também. Se os 3 não andam de mãos dadas, juntos, fica difícil desconstruir esses tabus, né? Desde quando vão entregar um material educativo na escola e o pai rejeita, eu não quero que meu filho receba material educativo, né? Mas aí o filho depois está entre os adolescentes que tiveram sífilis pós-carnaval, porque ele não sabia, ele já tinha atividade sexual, o pai não sabia, vida sexual ativa, e ele não se preveniu com algo que é até fornecido gratuito, o preservativo. Então, eu acho que a instrução, a orientação, né, na particularidade de cada um daqueles pacientes, ou adolescentes, ou crianças, jovens,
está na questão da instrução. Eu instruir no meu lado como profissional, os pais estarem ali instruindo desde novo, do que a gente já falou bastante aqui, sobre do toque, do estímulo, do uso adequado da internet, das telas, do que ele pode e não pode, né, da fase do desenvolvimento, você prestar atenção desde de quando nasceu até, né, aquelas 5 fases de Freud. Eu gosto muito da teoria de Freud, porque também na fase adulta pode refletir algo porque ele não foi bem assistido. É uma construção, né? Uma construção. Informação não quer demais, né? Não. Puxando aí agora o link que a senhora já tinha até trazido um dado interessante, que está tendo um aumento do índice de HIV, né, nas crianças entre 12 e 19 anos. 11 e 19 anos. Quais seriam os principais perigos da IST para esses jovens e para esses adolescentes, e como é que a gente, como profissional de saúde, e as escolas e os pais podem contribuir para essa prevenção, né? Então, para a prevenção seria a questão da instrução, você educar. E se seu filho expõe que ele quer iniciar, vamos fazer os exames, ensinar você também a usar o preservativo. Você não vai conseguir segurar muito tempo aquele jovem. Mas se ele é educado, se foi uma construção de valores desde o início ali, a tendência é que ele perpetue isso. Sim. E que ele inicie na fase certa, que ele seja assíduo. Mas se ele quer começar mais cedo, né, que pelo menos ele se previne. Né? Sobre as ISTs, os riscos das ISTs, ele está tendo contato com essa doença mais cedo, vai depender do tipo de IST que ele adquiriu e para o tratamento, e qual o estágio que ele descobriu, porque ainda tem isso. Né? Essa criança é uma criança que ela tem desde as vacinas completas, acesso à saúde, as consultas com o pediatra na época certa, ou ela é uma criança que tem as vacinas atrasadas, ela não vai a uma consulta, as próprias vacinas de HPV, né? Que existem hoje tem já. Acesso ao serviço de saúde, né? Não, tem criança que não tem. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro. A rede pública te dá tudo isso, A rede pública fornece tudo hoje em dia. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele fornece isso, né? E tem um postinho de saúde onde você vacina, onde você marca as consultas. Quando precisa do pediatra, não do clínico ali, ele recebe um encaminhamento. Certo que pode demorar um pouco por conta da fila, mas ele vai ter acesso a esse pediatra também. Enfim, tudo se resume à educação e à prevenção. E cuidado, né? Está perto. Cuidado e o autocuidado, né? Como você citou, desde a higiene, né, até as particularidades que as fases vão trazendo para que a gente consiga educar essa criança e esse adolescente. Que os profissionais de saúde e os pais têm que andar de mão dada com essa criança, né? E supervisionar. Eu acho que criança e adolescente tem a ver com isso, né? Com supervisão, acompanhar, ser amigo, ouvir, né? A escuta ativa. Então, gente, nós queremos encerrar aqui nosso podcast hoje de desenvolvimento sexual do jovem e do adolescente, enterrando mitos. Queremos agradecer a professora a sua presença, foi maravilhoso. Esse combo aí de profissional de saúde com mãe, né? Então você trouxe sua experiência de saúde, sua experiência como uma mãe que tem 3 filhos e que vivencia todos esses questionamentos diariamente. E queremos agradecer. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.